O tema de hoje do consultório referência é o seguinte: o que eu faria se eu tivesse que começar um consultório do zero? Então hoje eu vou falar para você quais são os erros que eu evitaria de cometer, então que eu não cometeria de jeito nenhum, e quais são as estratégias que eu faria para começar um consultório do absoluto zero. Então não tenho paciente, acabei de me formar na residência, como que eu faço para estruturar esse consultório da melhor forma possível? Então a primeira coisa que eu queria comentar com vocês são os erros que as pessoas cometem ao abrir um consultório ou ao querer começar ali a carreira profissional, a carreira de médico especialista. Muitas das vezes essa pessoa ela já começa ali ou querendo comprar um consultório. Então esse médico ele se forma e ele fala: não, eu juntei dinheiro na minha residência, então eu quero construir um consultório. O que eu vou fazer? Eu vou lá, eu vou comprar uma sala, eu vou pagar a arquiteta mais cara possível, eu vou montar ali, vou fazer logo, vou fazer design, vou fazer tudo. Então ele guarda um dinheiro e investe totalmente esse dinheiro na estrutura dele. Antes de pensar em como que vai ser o modelo de negócios dele, antes de pensar se ele vai ter ali, como que vão ser as formas que ele vai prospectar esse paciente, se ele vai usar Google, Instagram, com quem ele vai se comunicar. Então o médico já chega e ele tenta pegar todo o dinheiro que ele guardou, que ele juntou ao longo da residência dele, para abrir um consultório. Então a primeira coisa que eu não faria de jeito nenhum, de forma nenhuma, seria investir tudo de uma vez, tudo em uma tacada só, sem se planejar e sem pensar antes. Que também está linkado com outro erro que acontece, que é o quê? Quando você abre um consultório, quando você abre ali, pode ser até uma sala, você está abrindo ali um negócio. Então, aquele consultório, aquela sala, aquele lugar que você vai estar atendendo, ele é um negócio. E o que acontece? Eu não posso abrir um negócio sem eu entender minimamente sobre os temas, sobre os conceitos, sobre o que existe, o que não existe, sobre legislação. Então, o que eu preciso fazer? Antes de eu abrir meu negócio, eu preciso ter um conhecimento básico de gestão. Porque, querendo ou não, quando eu abro um consultório, eu estou abrindo um negócio. Então, o principal erro que tem é aquele médico que sai, ele fala: não, eu já sei de medicina, eu sou muito bom, eu fiz uma residência muito boa, eu vou abrir meu consultório e eu já sei tudo. Eu já sei tudo que eu preciso para ter sucesso, para que aquele negócio ali prospere, dê certo. E esse é um grande erro. É muito importante que antes disso você entenda quais são os pontos que você precisa saber para você empreender. Abrir um consultório nada mais é do que você empreender, e tem como fazer isso da melhor maneira possível, de uma maneira muito mais segura, de uma maneira que você vai usar ali os conhecimentos de marketing, os conhecimentos de gestão, os conhecimentos ali básicos para que você consiga fazer o dia a dia da melhor forma possível e consiga prospectar pacientes, consiga fidelizar esses pacientes. Outro erro que também acontece muito é a gente se comparar ali com a concorrência. Então o médico ele quer abrir um consultório, o que ele faz? Ele olha para o colega. Então o fulano de tal só está atendendo particular, eu só vou atender particular também. O doutor fulano de tal está cobrando R$300 a consulta, R$500 a consulta, vou cobrar também. O fulano de tal tem um site todo bonito que fala isso, eu vou copiar também. O fulano de tal está fazendo um impulsionar do Instagram, vou copiar também. Então eu pego uma estratégia de uma outra pessoa, de um outro colega, eu não faço a menor ideia do porquê que ele está fazendo aquilo. E pior, eu não sei se aquilo está dando certo, eu não sei se aquilo está dando errado, eu não sei por que ele fez aquilo, e eu pego essa estratégia, copio e colo. Então isso é uma coisa que você não pode fazer. Você não pode olhar para o lado e tentar copiar uma estratégia sem saber por que aquele médico está fazendo aquilo. O que está por trás? E o pior, você também não sabe os resultados que ele está obtendo. Então você não pode chegar e copiar o coleguinha sem saber o que está ali por trás. Então vamos lá. Falando dos principais erros, vamos já na parte prática. O que eu faria se eu tivesse que abrir meu consultório do absoluto zero? Primeira coisa, seria conscientização. Assim, quando você entra numa sala de cirurgia, quando você é interno, você chega ali, você não entende nada. Você está completamente perdido. Você não sabe o nome dos instrumentos, você sabe ali muito pouco sobre a técnica cirúrgica que está sendo aplicada, você nem sabe muito quais são as pessoas que estão ali dentro daquela sala. Então você chega ali desambientado. A primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o ambiente onde você está. Então, entender o nome dos instrumentos,
entender qual que é a técnica, entender quais são os profissionais, entender o que você está vendo ali. Então, antes de você colocar a mão na massa, de você fazer uma cirurgia, ou de você fazer uma consulta com o paciente, você tem o conhecimento básico para fazer aquilo com segurança. No consultório é a mesma coisa. Então, antes de você começar a pensar em abrir uma sala, antes de você alugar, sublocar, de você atender no consultório de algum colega, a parte mais importante é que você entenda o mínimo de cada área. Então, eu preciso saber qual que é o mínimo que eu preciso saber sobre finanças para ter um consultório. Eu tenho que saber fluxo de caixa, eu tenho que saber DRE, eu tenho que saber precificação, eu tenho que saber um pouco sobre imposto. Tá, legal. Eu estou abrindo um negócio ali, eu estou abrindo um consultório, então eu preciso saber um pouco sobre contabilidade. Então, como é que eu vou fazer isso? O que eu preciso saber de contabilidade? Tipo de imposto, como é que eu pago, pessoa física, pessoa jurídica. Eu vou ter que saber sobre marketing. Então eu vou ter que saber o quê? Google Ads, Facebook Ads, eu vou ter que saber sobre Google Meu Negócio, vou ter que saber sobre criação de site. Eu vou ter que ter uma secretária muitas das vezes. Então eu vou ter que saber um pouco sobre venda, sobre atendimento. Então tem alguns conhecimentos que você vai ter que ter antes de você abrir esse consultório, antes de você abrir o negócio. Então a primeira coisa que eu faria, se eu fosse abrir um consultório do absoluto zero, seria ganhar conhecimento sobre os temas que eu preciso saber. Como é que eu faço isso, Aled? Eu não faço a menor ideia de como é que eu vou aprender essas coisas. Eu nem sabia que tinha que aprender tanta coisa ou que tinha que saber tanta coisa. Primeira dica que eu dou pra você, conversar com algum colega médico. Então conversa com um colega mais velho que ele já tem um consultório. Então esse colega ele já atende, ele já tem ali 5 anos, 10 anos, 20 anos de consultório. Ele já passou por toda a trajetória que você quer passar. Pode ser que um colega só não tenha todo o conhecimento. Por exemplo, é um colega que tem já 20 anos de atendimento e ele nunca precisou fazer marketing. Na época dele, ele só de colocar ali o consultório aberto, já tinha uma fila de pacientes esperando para serem consultados por ele. Então, mas, todavia, esse médico ele pode te ensinar sobre outros temas. Por exemplo, olha, quando eu fui abrir, deu problema ali com a vigilância sanitária. Ou, quando eu fui abrir, eu tive muita dificuldade para controlar as minhas finanças. Ou, quando eu fui abrir, eu tive muito problema para me conveniar aos planos de saúde, para receber dos planos de saúde. Tive muito problema com isso. Então você começa a escutar o que esse médico passou e você começa a entender quais são os temas que você vai precisar saber para que você consiga evitar esses erros e saber o que você precisa conhecer antes. Uma dica que eu dou também, não conversa só com um médico, conversa com 2, 3, 4, porque cada médico vai ter uma visão. Pode ser que tenha um médico que tenha aprendido muito sobre marketing, então ele vai falar, olha, para você começar um consultório é importante que você entenda ali o básico do marketing, entenda sobre as ferramentas, que você produza conteúdo. Outro amigo pode falar, olha, é muito importante que você entenda ali sobre atendimento, porque eu tive muito problema com secretária. Eu criava um script de vendas direitinho, ela recebia muitas mensagens, mas ela não conseguia converter essas mensagens em pacientes. Então é muito importante que você aprenda a treinar e a prospectar essas secretárias da melhor forma possível. Outro colega pode falar que o problema ali é o acompanhamento do paciente. Como ele tem um volume muito grande de pessoas entrando em contato, sendo atendidas por ele, para acompanhar esse paciente no pós-consulta é um grande problema. Então ele vai falar, olha, toma muito cuidado em como que você vai fazer esse pós-consulta. Então conversa ali com o máximo de pessoas que você puder, que tenham um consultório e vai entendendo ali ou descobrindo aqueles temas que você não tem conhecimento e que você não sabe. Escutou um tema, vai anotando e vai começando a pesquisar sobre esses temas. Você não precisa chegar de uma vez, nossa, agora eu tenho que ser especialista naquele tema. Não. Mas você vai tomando consciência de quais são os temas que você vai precisar saber antes de você começar. Isso vai te dar uma clareza absurda e vai economizar ali grande parte dos erros que você cometeria e grande parte do tempo que você também iria gastar tendo que resolver esse problema ou descobrindo que você tem que saber um conteúdo ou outro. Outra parte importante que você tem que fazer é a parte da mentalidade do médico. E não a parte de mentalidade abstrata ou uma parte de mentalidade mais ali ligada à autoajuda.
é a parte de mentalidade de como que vai ser o seu consultório e como que vai ser o seu atendimento. Com o passar do tempo, o mercado médico ele vai mudando. Antigamente, o paciente ele procurava ali o médico ou por indicação, ou era o único médico ali que eu tinha disponível na região. Então, era mais simples de eu conseguir ter um resultado satisfatório somente por eu ser especialista. Então, eu sou especialista, eu abri meu consultório e naturalmente eu teria paciente, porque eu seria o único médico ali daquela região. Com o passar do tempo, isso foi mudando. Então hoje, o paciente, ele procura no Google pelo médico, ele procura no Instagram pelo médico, ele acompanha o médico dele nas redes sociais. Então ele vai lá, entra na rede social do médico, coloca uma caixinha de perguntas, ele entra na rede social do médico e vai interagindo ali no direct com o médico, vai interagindo ali com o conteúdo, com as postagens. Então é diferente o comportamento desse consumidor, desse paciente, de como era antes para como é agora. Então, se eu querer, eu vou começar o meu consultório fazendo as coisas que davam certo antigamente, pode ser que isso não dê certo hoje. Então é muito importante que eu entenda e que eu coloque na minha cabeça que eu vou precisar me adaptar ao mercado. Eu vou precisar adaptar o meu consultório, eu vou precisar adaptar a minha realidade, adaptar a minha comunicação, adaptar a minha forma de prospectar paciente à realidade que eu estou vivendo hoje. Então, a primeira coisa que eu faria, antes mesmo de conversar ali com os amigos para conseguir pegar essas referências, entender os temas que eu preciso saber, encurtar as minhas etapas, seria eu entender que eu vou ter que compreender o mercado para eu adaptar isso à minha realidade. Para eu ter um modelo de negócio, eu ter ali pacientes, eu atingir o resultado que eu gosto, pautado no que está acontecendo hoje, pautado ali no dia a dia e pautado no mercado, no que o mercado espera e como o mercado está se comportando. E isso é fundamental porque, focando mais na parte de rede social, tirando ali um pouco da parte de gestão propriamente dita, o marketing ele vai mudando com o tempo, só que a essência dele continua. Então é importante que você entenda os princípios básicos do marketing, então entender que o pilar do seu atendimento ele vai ser o mesmo. Vai ser você fazer uma consulta de qualidade, vai ser você acompanhar esse paciente, vai ser você entender sobre pessoas, você colocar ali o que você está fazendo como algo útil para o seu paciente, para que ele tenha interesse em te encontrar, para que ele te busque. Isso nunca vai mudar, sempre vai ser o mesmo. Só que a forma como você vai prospectar esse paciente pode ser diferente daqui a 5 anos. Pode ser que hoje eu fale para você que eu começaria utilizando o Google e o Instagram. Mas daqui a 1 ano, pode ser que eu mude. Eu fale, olha, agora não tem mais o Google, agora a gente tem o YouTube. E o YouTube serve como maior buscador. Então agora mudou. Então agora eu vou falar para você usar o YouTube e para você usar o TikTok. Pode ser que daqui a 2 anos eu fale, não, olha, não usa mais o YouTube, não usa mais o TikTok. Vamos usar ali o ChatGPT, que liberou agora anúncio, e vamos usar ali o short do YouTube. Então pode ser que a plataforma que você vai usar para prospectar paciente, ela mude. Então, antes de você começar o consultório, você vai entender o mercado, então entender como que esse consumidor, como que esse paciente, ele está se comportando, e não só isso. Além de você compreender como ele se comporta, você vai compreender como que ele está usando as redes sociais, como que ele está buscando ali o médico. A gente vai falar mais sobre isso hoje. Mas você vai entender, resumidamente, a jornada desse paciente e como que você vai posicionar o seu serviço, o seu consultório, atrelado a essa nova forma de comunicação. Para isso, então, vamos lá, passo a passo para o que eu faria do zero. Primeira coisa seria entender o mínimo de cada tema. Então eu vou entender o mínimo que eu preciso saber de cada um desses temas. Tem 2 temas que eu daria um enfoque. O primeiro deles seria o marketing, porque sem marketing nenhum negócio tem sustentação. E marketing não é só rede social. Marketing é compreender o seu paciente e entregar ali um serviço para ele, um atendimento para ele que supra as necessidades que ele está esperando. Então a primeira coisa que eu faria seria compreender o mínimo sobre cada área ali que envolve o meu consultório, a gestão do meu consultório. Segunda coisa que eu faria, entenderia que eu preciso adaptar a minha forma de pensar ao mercado de hoje. A base
sempre vai ser a mesma. Só que a forma como eu vou fazer aquilo vai depender de como o mercado se comporta. Quando eu falo mercado, como que esse paciente me procura, como que esse paciente, o que que ele espera de uma consulta, o que que ele espera de um médico, quais são as redes sociais, quais são os canais de comunicação que esse paciente usa para me procurar ou que ele está usando ali para interagir no dia a dia dele como diversão, como hobby. Terceiro ponto mais importante seria desenvolver a minha estratégia de negócio. O que eu vou fazer? Eu vou entregar ali uma consulta? Eu vou entregar um programa de acompanhamento? No meu caso eu vou fazer exame, então eu não faço ali só consulta, eu faço a consulta e faço exame. Eu vou entregar cirurgia, então eu vou ter ali uma consulta, essa consulta eu jogo ali para cirurgia. Eu, no caso, quero focar na parte educacional. Então, eu não quero trabalhar com o paciente final. Eu quero começar meu consultório, mas eu quero estruturar ali um negócio onde eu vou vender ali um curso, vou vender um infoproduto, eu vou capacitar a minha equipe. Eu quero capacitar mais médicos para que eles atendam ali no meu consultório. Então, vai ser como se fosse um consultório escola. É importante que você monte qual que é a estratégia que você vai ter no seu negócio. Entre a estratégia, o que envolve? Qual que é o público-alvo que você quer atingir? Então, olha, eu quero ser uma clínica popular, eu quero ter um consultório popular. Não, eu quero ali ter escala, então eu não quero ter escala, eu quero ali ter uma margem maior no meu atendimento, então eu vou cobrar mais caro. Eu quero cobrar mais caro e atender menos pessoas. Não, olha, eu quero ter um preço intermediário, eu quero atender convênio e ter ali um preço ok para que as pessoas que não têm convênio consigam ter um volume ali de procura e consigam ser consultados por mim. Então ok, eu vou fazer um meio termo. Então você tem que entender qual que vai ser a estratégia de negócio que você vai ter no seu consultório para que aí sim as outras estratégias que você pense de marketing, a parte visual, localidade do consultório, como que eu vou fazer nessa experiência do paciente, no pós-consulta. Então, eu só consigo saber esses pontos, que na verdade são que as pessoas começam. Eu quero abrir um consultório, o que eu vou fazer? Eu vou numa arquiteta, eu vou escolher uma sala, eu vou começar a fazer meu marketing, produzir conteúdo, e não entende qual que vai ser a estratégia de negócio que eu vou estar seguindo. E isso a gente escuta muito no marketing, que define o seu paciente ideal, entenda para quem que você vai se comunicar. Só que vem isso só na parte do marketing, só que isso envolve todo o seu consultório, da localidade, a parte visual do seu consultório, a forma como você vai atender esse paciente, o que você vai oferecer para ele, o preço que você vai cobrar, se você vai entregar consulta, serviço, o que você vai fazer. Então a estratégia de negócio envolve tudo. Então eu preciso entender como que eu quero me posicionar, como que eu quero estar daqui a 5 anos. Então, para você definir essa estratégia, coloca ali mais para o futuro. Como que você queria ter, o que você queria ter daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. No final da carreira, o que você olharia para trás e estaria orgulhoso ali de você ter conquistado? Então, antes de pensar na parte do marketing, antes de pensar na parte ali visual, no site, na logo, no branding, pensa na estratégia de negócio que você quer ter. Como que você quer se posicionar no mercado, quanto que você quer cobrar, quanto que você quer ganhar por mês. Olha, eu quero tirar do meu consultório 15 mil reais por mês. Eu quero tirar do meu consultório 20 mil reais por mês. Para eu conseguir isso daqui, eu vou mesclar a parte de cirurgia, que vai ser só particular, e a parte de consulta, que vai ser só pelo convênio. Olha, eu vou ter uma estratégia que, inicialmente, eu vou começar a atender pelo convênio para eu conseguir fazer uma carteira de clientes, e daí eu vou aos poucos migrando ali para o particular. Também pode ser uma estratégia. Muitas pessoas abominam essa estratégia como se fosse horrível. Só que eles têm alguns exemplos na mentoria, alguns exemplos de clientes que eles começaram assim, hoje eles só atendem por particular e eles começaram atendendo por convênio. Só que é uma realidade diferente, é uma cidade menor, é um posicionamento ali, é uma especialidade diferente, mas é uma coisa que deu certo. Então você tem que definir qual que vai ser a estratégia que você vai abordar, como que você vai fazer isso e ter um modelo de negócio antes de você começar a pensar nas próximas etapas. Então o que eu faria se eu tivesse que começar com o consultório do zero? Eu desenharia ali como que vai ser o meu consultório, como que eu vou atender, o preço, quantas pessoas,
quais vão ser os meus custos, o que eu vou ter que fazer. Então eu desenharia ali uma estrutura, um esboço do que eu teria que enfrentar antes de eu começar e antes de eu partir para a prática. A partir desse ponto, você vai ter uma clareza muito maior. Então eu teria uma clareza maior de quais seriam os meus desafios. Se eu visualizei que eu quero ter um posicionamento ali premium, um posicionamento ali que eu vou cobrar 800, 900, R$1.000 na consulta, eu entendi que eu vou ter que dar um foco muito grande para a parte do marketing e para a parte dos processos. Se eu entendi ali que eu quero ter um atendimento ali com volume, que eu quero atender muitos pacientes, eu entendi que eu vou ter que colocar o meu consultório em um local que tem ali um volume interessante, que tem uma densidade populacional interessante, que tem um fácil acesso. Então eu entendi onde eu vou colocar o meu consultório. Se eu entendi que eu quero ter a parte ali do meio termo, então eu posso ter uma estratégia onde primeiro eu vou ter um volume um pouco maior, mas ao mesmo tempo eu vou investindo na qualidade do meu atendimento, para que essa pessoa do convênio, quando ela venha para mim, ela veja tanto valor que se eu mudar para o particular, eu vou ter esse paciente cativo para mim para o resto da vida. Só que eu não começaria com uma estratégia de negócio inteira. Então você definiu como que você quer atender, o que você quer fazer, já definiu a sua estratégia ali de marketing, já definiu um esboço de tudo que você vai fazer. Eu não chegaria e pegaria isso de uma vez e colocaria na prática. O que eu faria? Eu desenvolveria um MVP. Então, se eu sou médico e eu estou começando o meu consultório, eu faria um mínimo produto viável. Ou seja, eu teria ali a menor estrutura possível para eu validar o que eu bolei na parte da estratégia do negócio, para eu ajustar isso, para a partir desse ponto eu começar a expandir, a crescer ou a fazer algum ajuste. Vamos colocar isso na prática. Eu estou começando agora e eu decidi que eu quero atender em um determinado bairro. Ao invés de eu comprar uma sala ali, de eu alugar uma sala, eu vou sublocar uma sala. Eu vou pegar um dia da semana e eu vou atender naquele local. Com esse atendimento, eu vou ter um feedback. Então eu sei como que é meu público ali na região, eu entendi ali quanto que eu consigo cobrar. Esse consultório ele atende por convênio, então eu entendi como que é o perfil de público que está sendo atendido ali. Se eu gostei, não gostei, se é isso que eu quero, se não é isso que eu quero. Eu consegui cobrar o valor que eu queria estipulado. Eu criei uma estratégia de marketing ali para aquela localidade que teve um bom retorno. Então naquela região ali foi ótimo. Eu posso fazer o quê? Comparar. Então eu subloquei uma sala no bairro A, subloquei uma sala no bairro B e fiz duas campanhas de marketing diferentes. Coloquei ele o mínimo possível. A campanha da localidade B me deu um retorno mais interessante do que a da localidade A. Por quê? Porque o perfil de paciente que eu queria era o perfil de paciente da localidade B. Então o que é importante que você faça? Você faça testes. Isso também no marketing. Uma das coisas que acontece é que você começa ali e você adentra profundamente no conteúdo. Então, eu tenho que fazer marketing, eu vou fazer 50 milhões de vídeos. Desses 50 milhões de vídeos que você fez de uma vez só, pode ser que não tenham ficado bons. E você viu que você podia ajustar alguma coisa, ajustar alguma outra coisa. Então, o que é legal que você faça? Que quando você for fazer um marketing, você comece pequeno. Em vez de fazer 50 vídeos, faz 5 vídeos. Desses 5 vídeos que você vai fazer, pega o feedback. Vê qual vídeo foi melhor, vê qual vídeo deu mais resultado, vê qual vídeo deu mais retorno. E a partir desse ponto, você vai lá e você vai ajustando. Olha, eu gravei 3 vídeos. Só que o vídeo que eu gravei falando tal assunto deu mais certo. Eu vou repetir esse assunto na próxima semana. Olha, eu comecei fazendo 3 lives. A live que eu faço na segunda-feira, ela é muito melhor. Olha, então eu vou repetir só a live de segunda-feira. Olha, eu fiz um post estático. Ao invés de fazer um vídeo, eu fiz um post estático. Esse post estático que eu fiz, ele deu muito certo. Ótimo, eu vou repetir ele para a próxima semana. Então você não precisa começar quando você vai ali abrir o seu consultório, quando o médico vai começar a produzir conteúdo, ele não precisa chegar e fazer tudo de uma vez. Faz aos poucos, vai aos poucos. Coloca um pezinho, depois coloca outro pezinho, depois coloca outro pezinho. Vai recebendo esse feedback. Por quê?
Se dentro de um ano você testou várias estratégias de marketing, você testou vários formatos de conteúdo, você testou várias localidades, vários consultórios diferentes, você testou várias salas diferentes. Então tem um consultório que tem um público X, tem outro consultório que tem um público Y. Você foi nesses consultórios, atendeu nesses consultórios, você testou campanhas aí de Google, testou campanhas de YouTube, você foi testando, você vai ter uma quantidade de informação tão grande que quando você tiver que tomar a decisão de você investir profundamente no seu consultório, você já vai ter algo muito mais assertivo. Então, olha, eu sei que o conteúdo que funciona é esse daqui. O que eu vou fazer? Eu vou produzir muito dele. Eu sei que esse tipo de consultório aqui é um consultório que é interessante, os pacientes gostam, eles voltam. Olha, então eu vou atender, eu vou montar meu consultório dessa forma aqui. Eu sei que essa localidade aqui foi maravilhosa para mim, então eu vou atender nessa localidade. Então o que você faz? Nesse primeiro período, se eu tivesse que começar o meu consultório, eu usaria para ir colhendo informações, para ir aprendendo sobre os temas, aprendendo sobre marketing, aprendendo sobre gestão. Eu iria começar a desenvolver ali, eu atenderia os pacientes no WhatsApp. Então, todas as campanhas de marketing que eu faria, eu responderia os meus pacientes. Por quê? Eu saberia ali quais são as objeções, que é o quê? O que impede esse paciente de agendar uma consulta. Então, eu falando com o paciente no WhatsApp, nesse período inicial, antes de abrir o consultório, a minha clínica, o meu consultório, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar entendendo, eu vou estar estudando o meu mercado na prática. Eu vou saber o que o meu paciente pensa, o que o meu paciente procura, como que o meu paciente gosta de ser atendido, para caso chega o momento que eu tenha que contratar alguém, eu já tenho um script pronto do que eu preciso para treinar essa pessoa, de como que essa pessoa vai atender os pacientes. Então eu testaria tudo. Eu pegaria ali 6 meses, de 6 meses a 1 ano, para você começar do zero, testando as estratégias, seja de posicionamento, seja de marketing, seja de gestão, seja de atendimento no WhatsApp, para eu descobrir ali o que é melhor, o que funciona mais, para a partir desse ponto eu pegar o dinheiro, eu pegar a minha energia e focar, adentrar muito nessa parte. Então eu descobri o que dá certo, o que eu vou fazer? Eu vou focar nisso. Descobri os scripts de vendas que dá certo, vou focar nele. Descobri que um acompanhamento X dá mais certo que o Y, vou focar nele. Descobri que eu me comunico, eu me conecto melhor com o público X do que com o público Y, vou focar nele. Até dar aqui para vocês um ponto que é interessante. Tem uma médica, que é uma cliente minha, que eu atendo ela já há mais de 1 ano e meio. E ela mudou de nicho, vamos dizer assim, várias vezes. Ela começou trabalhando ali, provavelmente ela deve estar aqui hoje. Ela começou atendendo sobre diabetes gestacional. Depois ela mudou, ela começou a falar de diabetes geral. Depois ela começou a falar sobre outro tema. Até que ela chegou no tema de menopausa. E esse tema ele foi sensacional. Então, dentro desse 1 ano e meio, ela foi testando formatos, testando posts, ela testou o Google, até que ela achou uma campanha que dá super certo. Ela achou a comunicação que ela tem que ter, ela achou a comunicação que conecta com a audiência, ela achou o público que conecta com ela, que paga a consulta, que manda a mensagem, e agora ela pegou todo o esforço dela e está investindo nisso. Então ela demorou 1 ano e meio de produção de conteúdo, 1 ano e meio mudando ali os temas que ela ia abordando, até que ela achou o tema que dá certo para ela. Então é muito importante que, se você estiver começando um consultório do absoluto zero, sem nenhuma experiência, tem que começar do zero, não sei nada, não tenho ali nenhuma cartela de paciente, não tenho nenhuma carteira de paciente, não tenho ninguém. O que eu faria? Começaria pequeno, usaria o MVP, que é o mínimo produto viável, que a gente chama, que validaria esse conhecimento, validaria essas minhas hipóteses que eu criei, e com essas informações eu colocaria na prática, eu dedicaria mais tempo, eu focaria mais no que for mais assertivo. Outro ponto importante, quando você fizer o MVP, é fundamental que você entenda sobre processos. Mas o que é processo? Basicamente é uma receita de bolo.
é uma prescrição, é uma conduta. Então pensa processo como uma conduta. Qual que é a conduta do AVC? Qual que é a conduta quando eu tenho um ataque cardíaco? Qual que são as condutas que eu tenho que adotar? Processo é exatamente igual à conduta. É um passo a passo que você tem que seguir. No início, quando a gente começa ali o consultório, a gente fica muito perdido. Por quê? Eu faço o financeiro de um jeito, eu tenho que gravar story, eu tenho que gravar conteúdo para o Instagram, eu tenho que gravar conteúdo para o YouTube, eu tenho que atender meu paciente, eu tenho que responder mensagem no WhatsApp. Se você começar a fazer tudo de maneira aleatória, isso fica muito difícil de se manter sustentável. E outra coisa, você não consegue melhorar. Por quê? Se eu não sei como eu estou fazendo, como que eu sei que se eu mudar essa chavinha aqui, muda tudo? Então, eu preciso saber exatamente as etapas que eu faço para eu conseguir saber aonde que eu preciso melhorar, o que eu preciso melhorar. Então, você vai mapear ali o passo a passo de tudo que você faz. E você pode fazer isso de maneira simples. Então, por exemplo, sobre o script de vendas, o que você vai fazer? Olha, assim que a pessoa manda olá, eu vou responder essa mensagem aqui. Depois, assim que a pessoa responder essa mensagem, eu vou responder isso daqui. Terceiro, se a pessoa perguntar tal coisa, eu vou responder tal coisa. Quarto, quando ela perguntar sobre o preço ou se eu atendo o convênio tal, eu vou responder assim. Então você vai ter um passo a passo que você vai seguir. Outro, em relação a quando o paciente chega no seu consultório. O paciente foi lá, chegou no meu consultório. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Olha, eu recebo esse paciente na porta. Qual que é a segunda coisa que eu faço? Eu pergunto o nome e ofereço um café ou ofereço uma água. Qual é a terceira coisa que eu faço? Eu pego a carteirinha desse médico, desse paciente, ou eu faço ali o recebimento desse valor. Depois disso, como que eu encaminho ele para a sala? Como que eu conduzo essa consulta? Assim que a consulta termina, o que eu faço? Eu levo esse paciente na recepção. Então você criou ali um passo a passo que você vai seguir para que você consiga manter o padrão. Então se você atende 5 pacientes, no dia seguinte você vai conseguir atender outros 5 pacientes mantendo o nível de excelência, mantendo ali o nível que você está se propondo a fazer. Então é muito importante que você vá criando esses processos no início. Então o que eu faria? Estou começando do zero. Vou validar isso da melhor forma possível, vou criar um MVP, então vou sublocar uma sala, vou começar pequeno, vou sublocar 1, 2, 3 salas, vou começar a atender esse paciente, vou começar as minhas estratégias de marketing, vou atender esse paciente no WhatsApp, eu vou fazer esse atendimento e vou começar a desenvolver os meus processos. Vou começar a anotar o que eu estou fazendo, qual que é o passo a passo do que eu estou fazendo. Por quê? Ao longo desses 6 meses, você vai conseguir melhorar esse processo. Tirar etapas, ou colocar etapas, ou mudar um ponto, mudar outro ponto, para que aquilo fique melhor. E o que é interessante? Que no final desses 6 meses, desse 1 ano, quando você se sentir pronto, olha, eu tenho uma carteira de pacientes muito bom, que eu já consigo ter o meu próprio consultório e vai pagar as contas, eu vou conseguir ter lucro, eu vou conseguir receber quanto que eu quero, eu vou conseguir expandir, atender mais, crescer. Só que você já sabe qual é o passo a passo. Então, quando chegar a hora que você vai ter que delegar isso, então eu tenho que delegar ali o atendimento. Eu sei como treinar a minha secretária, porque eu sei qual que é o passo a passo. Eu quero contratar alguém do administrativo que eu uso no financeiro. Então, se eu quero delegar o meu financeiro, eu entrego para essa pessoa o manual. Olha, financeiro, é assim que eu faço. Olha, quero contratar um estagiário, é assim que eu faço. Esse aqui é o passo a passo. Então, com o processo, você consegue delegar as coisas que você está fazendo. E não só delegar, mas você consegue achar quais são as coisas e quais são os pontos que dão mais certo para você, para que você consiga manter isso ao longo do tempo e começar a crescer. Então, depois que eu fizer MVP, na verdade, durante eu fazendo o MVP, o que eu vou fazer? Eu vou estruturar os meus processos. Qual que é o passo a passo que eu vou seguir em cada um dos setores.
Outra parte que eu vou fazer, se eu tivesse que começar o meu consultório do zero, o que eu faria seria ir compreendendo e ganhando conhecimento sobre qual que é a jornada desse meu paciente. Ou seja, tem várias jornadas que esse paciente ele pode seguir para ser atendido por mim. E quando eu estou começando do zero, eu não sei. Eu posso pensar, eu posso estudar, mas eu só vou compreender na prática, com o passar do tempo. Então, o que eu faria? Eu começaria a entender de onde estão vindo esses pacientes, ou como que esses pacientes estão me procurando, estão chegando até mim. Por exemplo, eu descobri que o paciente ele me procura no Google, ele me encontra no Google, assim que ele me encontra no Google, ele me manda uma mensagem por WhatsApp, dessa vez do WhatsApp, ele agenda a consulta sem perguntar muita coisa. Ótimo. Eu descobri que o paciente ele me encontra no Instagram, ele responde 1, 2, 3 caixinhas de pergunta, ele entra no meu site, ele manda mensagem no WhatsApp, ele agenda a consulta. Pô, legal, uma outra jornada. Eu descobri que esse paciente, ele me vê no Instagram, ele pergunta para algum colega, para alguma amiga, para algum amigo, se já me conhece, esse amigo vai me indicar e aí ele vai lá e vai ser atendido ou consultado por mim. Olha, eu descobri que a maioria dos meus pacientes vem por indicação. Então ele vem por indicação de outros colegas médicos. Então o que eu vou fazer? Com o passar do tempo, com o passar dos dias ali que você vai estar atendendo, você vai estar perguntando, interagindo com esse paciente, você vai começando a mapear qual que é a jornada que esse paciente percorre. Para quê? Para partir desse ponto, depois que eu entendi a jornada desse paciente, do início até ele não me conhecer, até ele ser meu paciente, eu vou desenvolver as estratégias de marketing. Se eu descobrir que esse meu paciente, ele me procura através do Google, ele procura os meus colegas através do Google, o que eu vou fazer? Eu vou investir no Google Ads. Eu vou ter um site muito bom, eu vou colocar mais recursos, eu vou colocar mais dinheiro no Google Ads. Se eu descobrir que esse meu paciente, ele precisa interagir comigo antes, então ele precisa ter contato comigo algumas vezes, eu vou ter uma estratégia que eu vou trazer esse paciente para o meu perfil no Instagram. Assim que ele entrou no meu Instagram, eu vou ter uma sequência de stories ali, segunda, quarta e sexta, onde o meu intuito com essa sequência de stories é gerar confiança para que esse paciente me mande uma mensagem. Olha, qual que pode ser uma outra coisa que eu vou fazer? Eu vou ter uma estratégia de marketing que eu vou criar algum anúncio, eu vou criar algum conteúdo para que esse paciente, assim que ele vê esse conteúdo, ele vai direto para o meu site. Olha, eu vou criar uma outra estratégia, que assim que esse paciente começou a me seguir, eu vou fornecer ali um material gratuito, um e-book para ele, eu vou começar essa conversa. Então, eu só consigo definir a minha estratégia de marketing por último, que muitas das vezes é o que as pessoas fazem primeiro. Então, eu só consigo desenvolver a estratégia de marketing para o meu consultório quando, primeiro, eu sei qual é a estratégia de negócio que eu tenho, quem eu quero atender, como eu quero me posicionar, quais são as localidades que eu quero atender, como eu quero ser visto, quanto que eu vou cobrar, se eu vou cobrar convênio particular, quanto tempo eu vou ter de consulta, como que eu vou fazer a minha gestão ali, eu quero ter uma clínica, um consultório, eu quero ter uma rede de clínicas. Então, eu só consigo definir a minha estratégia quando eu sei qual modelo de negócio que eu quero ter ali. Depois disso, eu vou pegar esse modelo de negócio e eu vou validar ele através do mínimo produto viável, do MVP. O que eu vou fazer? Eu vou sublocar uma sala, eu vou gastar o mínimo possível em marketing, o mínimo possível ali em produção de conteúdo, o mínimo possível ali em outras estratégias. Para quê? Para que eu vá validando o que dá certo e o que não dá certo. Produzir um conteúdo deu certo? Mantenho. Deu errado? Descarto. Fiz uma estratégia de marketing que deu certo? Mantenho. Não deu certo? Eu vou ajustar. Então eu vou testando as estratégias, eu vou testando ali a produção de conteúdo, eu vou testando ali as formas que eu atendo meu paciente no WhatsApp, eu vou testando ali as formas que eu atendo meu paciente durante a consulta, eu vou testando as formas que eu atendo meu paciente no pós-consulta, se eu vou entregar um pós-consulta ou não, o que eu vou fazer. E a partir desse ponto, eu vou começar a criar os processos do que mais deu certo. Se mais deu certo foi produzir uma live por semana e 3 posts para o feed que são em vídeo, eu vou repetir isso. Eu vou criar o processo de produção de conteúdo.
o processo de atendimento do paciente, o processo do script de vendas, o processo do pós-consulta. Eu vou criar ali os processos que eu preciso. Depois disso, eu vou entender como que é a jornada do meu paciente até ele chegar até mim. Então, eu escolhi o público tal, a localidade tal me agradou mais, foi mais interessante, me deu mais retorno. E a partir disso, eu vou compreender como está sendo a jornada desse paciente do zero até ele virar ali e ele vier na consulta. Depois desse ponto, que eu mapeei toda a jornada desse meu paciente, criei os processos, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver as estratégias de marketing que eu vou seguir no meu dia a dia, na prática. Então, com essas informações, eu consigo definir uma estratégia muito mais assertiva e que eu consiga dar continuidade dela e que eu consiga crescer. Então, agora que eu já sei qual que vai ser a minha estratégia de marketing, eu já sei aonde que eu vou atender, qual que vai ser a localidade, eu posso desenvolver ali um site melhor, eu posso desenvolver uma logo melhor, eu posso contratar uma arquiteta agora, porque eu já sei aonde que eu vou vai estar localizado o meu consultório. Ou eu vou pegar esse MVP e eu vou evoluir ele um pouquinho mais. Então eu subloqueei uma sala, agora eu vou alugar uma sala. Ao invés de eu abrir a minha clínica, eu vou alugar uma sala. Depois que eu aluguei uma sala, eu vou alugar ali 2, 3, 4 salas. Eu aluguei um horário, eu vou alugar 2, 3, 4. Então começa com o MVP. Com esse MVP, você vai aumentando aos poucos, conforme eu for dando certas estratégias, e você vai ajustando cada vez mais a sua estratégia de marketing. E a estratégia de marketing tem que estar aliada completamente ali com a jornada do seu paciente e a estratégia do seu negócio. Vou dar um exemplo para vocês na prática. Se eu tenho ali uma cirurgia que custa 15 mil reais, o meu modelo de negócio me permite investir 5 mil reais em marketing por mês. Por quê? Se eu investir 5 mil reais e eu fechar uma consulta, uma cirurgia, eu já paguei tudo. Eu já paguei o retorno ali de todos os meus investimentos. Agora, se a minha consulta custa ali 100 reais, quantos pacientes eu preciso atender para cobrir esses 5 mil reais que eu investi em marketing? Muito. Algo absurdo. Então, eu preciso entender qual é o meu modelo de negócio para eu definir qual é a minha estratégia de marketing. Eu tenho uma consulta de 500 reais, só que eu vou num programa de acompanhamento anual. Então, esses 500 reais viram 5 mil reais, porque eu vou dar um desconto. Então, eu tenho 5 mil reais. Fechei um paciente, entrou 5 mil reais para mim na hora. Ou antecipei as parcelas do cartão. Ótimo. Eu consigo sustentar um investimento em marketing maior. Posso botar 2 mil reais. Fechei um paciente nesse programa de acompanhamento, já pagou toda a minha campanha, já pagou tudo que eu investi. Então a estratégia de marketing ela vai ser pautada em 2 pontos. Primeiro qual é o modelo que você escolheu, quanto que você cobra, quanto que você quer receber, quanto que você pode investir em marketing, quanto que você tem de lucro. E segundo, como que é a jornada desse paciente até ele ser atendido por você. Como que o mercado está se comportando e como que é o perfil desse paciente que você quer atender e como que é o perfil o que esse paciente faz para ser atendido por você. Ele vai no Google, ele vai no Instagram, ele vai nos dois, então ele procura no Google, depois ele vai lá e vai no Instagram, ou algum amigo indica você e esse paciente, ele entra ali no Instagram para conferir quem você é. Então vamos lá, para a gente fechar. O que eu faria se eu estivesse começando um consultório do Absoluto Zero? Primeira coisa, conscientização. Conversaria com outros colegas que já têm um consultório para eu entender sobre os temas que eu vou precisar aprender. Seja ele gestão, contabilidade, finanças, marketing. Vou conversar com mais de um colega. Por quê? Conversando com mais de um colega, cada um pode ter focado em uma área, cada um pode ter tido uma dificuldade diferente. Segundo ponto, eu vou entender que eu preciso me adaptar sempre ao mercado. Então, o que foi feito antes pode ser que não dê certo hoje. Então, eu vou ter que estar sempre adaptando a minha comunicação, adaptando ali o que eu vou fazer ao mercado e ao que as pessoas esperam. Terceira coisa, vou definir a minha estratégia de negócio. Quanto que eu vou cobrar, quais são os locais ali que eu quero atender, como é a minha visão de longo prazo, eu quero ter várias clínicas, vários consultórios, o que eu quero fazer, quanto que eu vou cobrar, quanto vai sobrar de lucro para mim no final, quantos pacientes eu preciso atender,
quanto que eu posso investir em marketing. Então eu vou criar a estratégia do meu negócio. Depois disso, o que eu faria? Testaria isso na prática. Sublocaria uma sala em 1, 2, 3 locais diferentes. Testaria 1, 2, 3 campanhas de marketing diferentes. Testaria 1, 2, 3 preços diferentes. Testaria tudo, o máximo possível, com o menor esforço. Para quê? Para a partir disso eu descobrir o que dá mais certo. Depois disso, o que eu faria? Desenvolveria os processos de todas as áreas do meu consultório, do marketing ao atendimento. Como que eu produzo conteúdo, como que eu atendo meu paciente, como que eu respondo esse paciente no WhatsApp, como que eu faço o pós-consulta. Então eu mapearia todos esses processos e anotaria isso. Depois, o que eu faria? Estudaria ainda mais a jornada dos pacientes que estão sendo atendidos por mim. De onde eles estão vindo, quais são os que mais agendam. Então tá vindo muito paciente do Google, tá vindo muito paciente de indicação, tá vindo muito paciente ali, por exemplo, do orgânico, do meu story do Instagram. Depois disso, o que eu faria? Desenvolveria a minha estratégia de marketing. Então a partir desse ponto, eu teria informações suficientes para entender aonde que eu vou colocar o meu esforço no marketing. Em qual campanha, qual estratégia ou quais estratégias eu vou usar, quais conteúdos eu vou abordar, qual público eu vou conversar. Por quê? Se eu estou do zero e não tenho nenhuma referência, é muito importante que eu tenha informações para tomar decisão. E isso vai mudando. Eu falei agora há pouco a ideia da médica. Essa médica ela foi testando vários temas até ela achar no tema que conectava com ela. Sou médico do esporte, comecei a falar com atletas, depois eu comecei a falar ali, por exemplo, com atletas amadores, depois eu mudei, eu comecei a falar ali com idosos que praticam um tipo de esporte. Então eu fui mudando ali o meu público, mudando a minha comunicação até eu encontrar aquilo que eu me conecto mais, que eu consigo falar mais e que eu tenho mais resultado. Então se eu tivesse que começar um consultório do absoluto zero, é exatamente isso que eu faria. Teremos mais conteúdo sobre isso ao longo das próximas semanas, mas por hoje é só e semana que vem estamos aqui de novo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.